Fala pessoal, nesse nosso primeiro vídeo prático aqui de conteúdo de análise técnica, análise gráfica, a gente vai fazer uma introdução aqui à identificação de topos e fundos dentro de um gráfico de um ativo, para que você possa começar a traçar as linhas de suporte e resistência e identificar a tendência do preço de um ativo, né? Então nós vamos traçar linhas de tendências, vamos pegar dentro de um ativo real na Ibovespa e traçar esses pontos, não somente os topos e fundos, as linhas de suporte e resistência, linhas de tendências e começar a debater sobre isso também, como um primeiro capítulo de conteúdo prático. Eu não estou colocando aqui os demais indicadores do meu Trade System, justamente para não confundir nessa hora. E a partir do momento que a gente for evoluindo nessa temática, nesse assunto, eu vou desenvolver um vídeo para cada um dos indicadores e depois ao final a gente vai ter uma visão de conjunto do que é esse sistema, de como eu opero, mas agora vamos começar com o básico, que é o que? A análise técnica e gráfica de um ativo que eu estou utilizando aqui nesse caso específico na Ibovespa. Bom, vamos lá então, galera. A primeira coisa que a gente faz para poder identificar dentro de um gráfico os pontos de suporte e resistência, a primeira coisa é traçar topos e fundos. Eu peguei um gráfico aqui da Vale, tá? Esse aqui vai entre o período de agosto, setembro de 2021 até, vamos lá, até junho de 2022, só para a gente avaliar dentro de um cenário assim cru, como que a gente identifica os suportes e resistências. A primeira coisa que a gente faz, a gente identifica topos e fundos desse gráfico. Como é que a gente vai identificar? Vamos pegar aqui o ponto mais, né, o maior valor aqui desse gráfico, aqui onde a ação ela chegou foi em 28 de julho de 2021. Vamos começar a traçar aqui um topo e fundo aqui. Então eu sei que eu tenho um fundo aqui. Depois eu faço uma correção. Então eu tenho um topo. Depois eu caio de novo aqui, faço um outro fundo para aqui. Mais uma correção. Então eu tenho um topo. E vamos identificando os topos e fundos. Aqui eu faço um outro fundo maior. O gráfico ele me muda a tendência. Tá? Ele estava na tendência de baixa, agora ele reverte e começa a subir. Então ele faz um outro topo aqui. Corrige um fundo, mais um topo e daí por diante. Outro fundo, mais um topo aqui. Cada fundo desse, quando você está numa tendência de alta, é uma correção do preço. E ele chega aqui até esse outro topo aqui com a data em 9 de março de 2022. Isso aqui é um gráfico da Vale no diário. Estou aqui utilizando o tempo gráfico diário. Eu tracei, primeiramente, eu tracei aqui. Quais são os topos e fundos principais desse gráfico aqui? E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero identificar pontos de suporte e resistência. Então vamos traçar uma linha de suporte aqui para a gente identificar onde é que o preço ele corrige, né, ou ele respeita, né, e aonde ele não respeita. Então aqui eu sei que é uma zona de suporte. Eu tenho um outro suporte aqui também, nesse fundo aqui. Eu tenho mais um aqui, bem forte, né? Depois ele me faz algumas correções, então ele pega, por exemplo, vou trocar a cor aqui, deixa eu botar para não confundir. Botar um amarelo aqui para as resistências, então aqui ele faz uma resistência, ele faz uma outra resistência aqui também, mais uma aqui, e essa última forte aqui, que já é lá em 7 de março de 2022. Então o que nós temos aqui nesse gráfico aqui hoje, só para deixar aqui bonitinho aqui, aqui eu tenho um suporte 1, aqui eu tenho meu suporte número 2, tenho esse outro suporte aqui, o suporte 3.
Tenho várias resistências no caminho. As relevantes, tá? Resistência 1. Tem uma outra aqui também, 2. Resistência 3. Resistência 4. Agora que eu já sei, basicamente, quais são meus principais pontos de suporte quando esse preço aqui está nessa descendente, quais são meus principais pontos de resistência. E eu tenho o oposto também, eu tenho as resistências quando meu preço está caindo, que é onde a gente fez essa correção, e eu tenho suportes também aqui, onde o meu preço está corrigindo quando eu estou subindo. Então vamos continuar aqui traçando aqui. Isso aqui é uma resistência importante. Isso aqui é outra. É isso, né? Agora eu vou colocar alguns pontos de suporte aqui também que foram bastante relevantes. Deixa eu mudar essa cor aqui, para ficar igual ao verde. Aqui também é um ponto de suporte, que é a continuidade daquela resistência. Aqui eu tenho outro. E o gráfico ele fica assim, cheio de demarcação de suporte e resistência. Aonde que eu quero chegar com relação a isso? Preço, ele possui memória. Então, se você identifica uma tendência do preço, seja na queda ou na subida, se você identifica os pontos de suporte e resistência, você sabe, traçando uma linha de tendência, onde pode haver aquela correção daquele preço. Isso vai te dar indicativo de quê? De compra ou de venda do papel. Então, vamos levar em consideração que a gente está falando de um gráfico diário. Né? No gráfico diário, a gente sabe que a gente está pegando aqui uma tendência praticamente de longo prazo, entre essa queda que começou em 28 de julho de 2021, teve o seu fim em 18 de novembro de 21, depois ele teve uma subida até 8 de março de 2022. Então a gente está falando aqui basicamente de 8 meses, né, um pouquinho menos do que 8 meses, onde você teve uma queda e uma alta dessa ação. Agora, o que é mais interessante de se observar é o que? Como você possui topos e fundos que respeitam determinados níveis de resistência, você consegue traçar linhas de tendência. Aí é que é o pulo do gato. Aqui eu consigo claramente identificar que eu tenho uma linha de tendência, vou botar aqui em branco aqui, que eu tenho uma linha de tendência aqui de baixa. Aqui pegando por aqui também no... Tem uma tendência aqui de baixa, que o que ele faz? Você vê que nos topos e fundos ele respeita. Então ele cria um canal aqui para você. Então você sabe o que? Nesse suporte 1, você sabe que ele vai corrigir, você sabe que ele vai ter essa correção aqui, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, como ele respeita topos e fundos descendente, quando você está com o preço caindo, e topos e fundos ascendente quando está subindo, você consegue ver claramente aonde você pode ter o quê? Não somente uma distorção ou uma reversão daquele preço. O que eu quero dizer com isso? Aqui nesse ponto aqui específico, você vê que aqui seria uma resistência, ele não respeitou, então ele cortou o gráfico aqui, bem nesse ponto aqui. Qual foi o indicativo que ele deu aqui? Uma reversão de tendência. Eu tinha uma tendência claramente de baixa e aqui ele me reverteu. Quando ele reverteu, ele colocou para a gente o quê? Uma área de possível compra, porque ele cortou o gráfico aqui, essa linha de tendência branca, ele cortou e foi para cima. Pelo fato de ele ter cortado, ele não ter respeitado essa linha de tendência, ele está fazendo uma reversão da tendência do papel, da tendência do preço do ativo. Então, vou sinalizar aqui, botar uma carinha feliz aqui, que aqui é uma área de potencial compra dessa ação. Né? Assim como
Se você pegar como base no início dessa queda aqui desse canal, nós tínhamos uma linha de suporte que era aqui, que ele também não respeitou e ele reverteu para baixo. Então, quer dizer, aqui era um claro sinal de venda. Aqui eu tenho um claro sinal de compra. E quando ele reverte essa tendência, ele começa a subir o papel, o que nós temos aqui? Nós temos claramente um outro canal de alta. Vou colocar nessas linhas de tendência aqui, respeitando aonde ele bateu com o preço. Então ele faz, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo e foi daí por diante. Quando chegou aqui, no dia 12 de abril, ele reverteu, porque ele cortou essa tendência de alta. Pelo fato de ele ter cortado, o que aconteceu com o papel? Caiu. Ele desistiu de subir e claramente ele já reverteu a tendência de novo. Então aqui nós temos uma outra carinha que era uma área, uma região de venda. Então aqui eu compraria esse papel, aqui eu venderia. Por quê? Porque ele saiu desse canal de alta, ele não respeitou mais a tendência, né? Primeiro a tendência de baixa e depois a tendência de alta desse ativo. Então isso aqui é para dar claramente, de uma forma bem básica, como se identificar pontos de suporte e resistência, traçar as linhas de tendência, que são muito importantes, porque as linhas de tendência vão te dar claramente os pontos de compra e de venda do ativo. E mais do que isso, uma vez que essa linha de tendência ela é cortada, ela é rompida, né, nesse caso aqui embaixo, em 7 de dezembro de 2021, ela foi rompida para cima, era um exato momento para comprar Vale, porque depois você teve uma alta considerável. Se pegar aqui e se medir, entre esse momento aqui que a gente está falando de compra e o momento de venda, pegar aqui, a gente está falando aproximadamente de uma alta de 31% desse ativo. Né? E ele chegou até mais, né? Ele foi até quase 50%, mas aqui ainda estava respeitando uma linha de tendência de alta. Aonde nós venderíamos? Venderíamos aqui. Uma vez que ele cortou a linha de tendência de alta, aqui seria um momento de venda. Então, esse caminho aqui, ele está indicando que uma alta de 32%, quase, né, em 140 dias. Então, a gente está falando aí de pouco mais de 4 meses. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está falando aqui de um pouco mais de 4 meses, entre 2 de dezembro de 21 a 22 de abril de 22, uma subida de 32%. Então, essas são as oportunidades que se identificam através do quê? Através de linha de tendência. Obviamente, isso aqui não vai ser seu único indicador. Né? Isso aqui eu estou mostrando para vocês uma análise gráfica, né, de como há um comportamento onde os preços eles possuem memória, digamos assim, né? E uma vez que você consiga traçar esses pontos de suporte e resistência e as linhas de tendência, você tem claramente um comportamento, né, do preço do ativo. Então isso te dá bons indicadores de compra e de venda. Então, meus amigos, dito isso, um dos grandes objetivos de você traçar os suportes e resistências é, primeiro, se você vem comprando e vendendo num curto a médio prazo, você consegue identificar através dessas linhas aqui pontos de compra e pontos de venda. Mas quando você começa a analisar no ponto de vista macro, longo prazo, né, que eu estou investindo num papel para bem de longo prazo, você consegue identificar o quê? Algumas zonas onde o preço se repete, né, como essa aqui, por exemplo. Né? Então aqui eu tenho claramente uma resistência muito forte com relação ao comportamento desse preço. O preço ele chega ali, ele sofre uma força contrária muito forte e ele acaba mudando a sua tendência e caindo. Né? A gente ainda não pode dizer o mesmo ainda com relação ao suporte, mas a gente sabe que tem o quê? Tem uma região aqui também que eu tenho também um suporte aqui que o preço respeita, ele tem uma força contrária ali que ele chega e respeita esse comportamento. Naturalmente ele teve uma
queda mais acentuada aqui, nesse V aqui, mas você vê que ele está, né, dentro desse movimento lateralizado agora. Então, ele está se aproximando aqui dessa região, que ele vai ter uma forte resistência, ele pode oscilar ainda um pouco mais aqui dentro dessa zona azul aqui onde eu estou tracejando, e muito provavelmente ele pode retomar uma subida de novo dentro desse canal de longo prazo que eu estou mostrando para vocês. Então, quer dizer, quando você realiza uma análise técnica, né, de gráfico, você tem como ponto de partida o quê? Sempre identificação de topos, fundos, resistências de curto, de médio prazo, que são essas que eu tracejei por aqui dentro desse V. Mas quando você tem uma visão mais helicóptero, você consegue também identificar o quê? As regiões onde o preço ele tem esse comportamento e ele respeita, porque você tem uma força vendedora muito grande aqui em cima e uma força compradora muito grande aqui embaixo. Então, pessoal, por fim, essa aqui é única e exclusivamente uma análise baseada no gráfico. É um gráfico de linha, onde nós traçamos os topos, fundos, identificamos os pontos de suporte e de resistência, mas eu não me utilizo aqui dos demais indicadores que eu utilizo dentro do meu Trade System, como o IFR, o ADX, as médias móveis, o MACD. Eu utilizo também o gráfico com candlestick, me utilizando das bandas de Bollinger também. Eu coloquei pura e simplesmente um gráfico de linhas, né, para a gente poder avaliar o que? A identificação de suporte e resistência. Tá? Com os demais vídeos, eu vou começar a introduzir os demais indicadores até ter uma visão completa de conjunto do que é o meu Trade System também. Ok?